O sentimento de não merecimento pode bloquear a vida de uma pessoa tremendamente, ou seja, ela pode se impedir de prosperar na vida, de ter relacionamentos satisfatórios e conduzir aquilo que é comumente conhecido como autossabotagem. Tá a fim de conhecer um pouco mais sobre as origens do sentimento de não merecimento e o que fazer quando ele surgir em você? Então, vem comigo para a gente bater um papo bastante profundo sobre essa temática. Olá, eu sou Manuel Augusto. Se você não me conhece ainda, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, desenvolvedor da metodologia MIRI, que comporta 16 abordagens terapêuticas diferentes. Também sou criador da vivência pré e perinatal e do curso de formação em feridas pré e perinatais. Tá bom? Só contextualizando isso, porque daqui a pouco, quando a gente for falar de não merecimento, nós não podemos deixar de fora o período intrauterino. O que isso quer dizer? O momento que você estava crescendo, se desenvolvendo na barriga de sua mãe, é um dos momentos mais importantes da nossa vida. E muitos acontecimentos daquele período estão influenciando o sentimento, a sensação de não merecimento, tendo você consciência ou não hoje na sua vida adulta. Is that true? Eu não sei se você sabe, mas só para te contextualizar o período que nós estamos nos desenvolvendo no útero de nossa mãe, é o período mais importante de todos. O útero é a nossa primeira sala de aula. Imagine que nós temos memória celular e do encontro da menor célula do corpo humano, um espermatozoide, com o encontro com uma das maiores células do corpo humano, um óvulo, aqui estamos nós para contar a história décadas depois, não é verdade? E para você entender assim de uma forma muito rápida, como nós temos a capacidade de armazenar memórias celulares, e não são só essas memórias que são armazenadas no período intrauterino, mas pense em uma vacina, tá ok? Então, quando se injeta uma vacina, geralmente é um vírus enfraquecido que nós injetamos em nós, certo? Assim o nosso sistema imunológico reage, combate e ele armazena as informações para quando o vírus de fato vier nos atacar futuramente, nós já tivemos organizado anticorpos para nos defendermos. Não é assim que funciona? Então, quando o vírus chega lá no futuro, depois da vacina, significa que o sistema nervoso tem uma memória sobre aquele vírus, porque um vírus enfraquecido já foi injetado antes. Então, essa é a forma mais fácil de você compreender memória celular. E eu não queria aqui nesse vídeo dar uma aula sobre memória, porque se trata de fato de você compreender o sentimento de não merecimento. Uma vez que agora você sabe que nós registramos memórias desde o período lá da concepção, da gestação, nascimento, etc. Eu preciso te dizer que como o útero é a nossa primeira sala de aula, todos os acontecimentos lá estão intimamente relacionados à sensação de não merecimento. Um bebê, quando ele está se desenvolvendo dentro do útero e até em períodos anteriores, nós estudamos no campo da psicologia pré e perinatal, que é o estudo, de nossos comportamentos, emoções, hoje na vida relacionados a esse período. Então, por exemplo, já na fase da pré-concepção, o que os nossos pais pensam sobre ter filhos, o momento do relacionamento entre eles, se é caótico, se é harmonioso, se é amoroso, o ambiente externo que eles estão inseridos, porque pode ser numa guerra como nós estamos na Ucrânia hoje, e uma mulher gestante ali, ou pais planejando terem filhos. Eu acho que ninguém vai planejar ter filhos no meio de uma guerra, mas pode acontecer, Então, aquele ambiente externo, ele influencia, assim como se nós estivermos vivendo num país lá da Europa, super tranquilo, super seguro, aquele meio externo também influencia aquele bebê que vai chegar. Então, quando uma mulher, por exemplo, descobre que está grávida, já tem em conta que esse período anterior, se os pais desejam muito uma criança, já influencia essa alma, esse espírito que é consciente, ok?
E quando uma mulher descobre que está grávida, uma mãe ali, às vezes a primeira reação dela pode não ser tão alegre assim. Ela pode realmente, pelo momento que ela está na vida, pela relação que ela tem com o pai, por não ter planejado, ela ter pensamentos abortivos ou até mesmo tentativas abortivas. Em outros casos, a mãe dá pulos de alegria aí, né? Ela fica muito feliz se esse era o desejo. Então, por exemplo, quando a mãe descobre que está grávida, existe um órgão ali que está no seu período crítico de desenvolvimento, que é o coração. Então, geralmente, pegando uma mulher com ciclo menstrual regular, quando ela descobre que está grávida, geralmente é o momento crítico que o coração começa a dar as suas primeiras contrações. Então, veja bem, se célula tem memória e se existe esse não desejo de ter um filho, tudo isso é absorvido por aquele bebê que está crescendo ali. Então, se ele passa, digamos assim, por outros traumas dentro do útero, e não precisa de muito para ser um trauma dentro do útero, porque inclusive condições biológicas da mãe, que não tem nada a ver com o desejo de ter filhos ou não, como uma diabetes gestacional, um descolamento de placenta, estresse gestacional em geral, pode criar um ambiente intrauterino bastante tóxico, bastante desconfortável. Essa mãe também pode ter eventos fora dela, como perder um ente querido, o pai abandonar, né, e ir embora e ela estar ali grávida. Ela pode brigar com os pais, ela pode ser despedida do trabalho, ou o próprio marido que provém a família ser despedido, e uma preocupação permear essa família. Já pode ter um filho e esse filho ficar doente, né, e muita preocupação, como casos, né, que eu já atendi. Tudo que eu estou descrevendo aqui é de casos que realmente eu testemunhei, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que quando existe esse cenário negativo dentro do útero, aquele bebê é mais ou menos assim o que acontece dentro dele. Se eu, só por existir, só por estar aqui, tudo isso de ruim está acontecendo, é porque eu devo merecer coisas ruins ou eu não mereço coisas boas. E você está entendendo? Se eu estou falando aqui desde o período crítico de desenvolvimento do coração, que células armazenam memórias, já falei do desejo dos pais na pré-concepção. Então essas experiências precoces vão definindo, vão direcionando muito o senso de merecimento, o senso de que eu posso ser eu ou não, eu não mereço coisas boas. Então essas definições são inclusive, né, eu chamo de crenças do corpo, porque é uma etapa tão precoce que não é um pensamento funcionando. Existe sim a consciência da alma, mas muito mais do que isso, é uma experiência biológica que está acontecendo e o corpo tem aprendizado, tá? Você sabe porque você já aprendeu a andar de bicicleta, você pode passar anos sem subir numa bicicleta e depois subir numa bicicleta e ainda assim conseguir andar. Então o corpo armazena memórias de várias formas, né? Memória celular, memória no sistema nervoso, memória bioquímica, memória muscular, ok? Por isso que adultos colocados em certas posturas, né, com determinados gestos específicos ou toques específicos no corpo, podem regredir a esses períodos tão precoces, né? Pelo menos eu utilizo isso nas vezes que eu vou trabalhar com as pessoas. Isso aqui eu falo mais pro final do vídeo com você. Voltando ao merecimento. Let's get back to it. Por exemplo, assim, se a mãe deseja, né, já passou ali, tem a gestação, ela deseja uma menina e é um menino, ou vice-versa. Todos esses acontecimentos, o próprio parto pode ter algumas dificuldades ali. Então tudo isso que vai acontecendo, o que acontece, né? Vai se somando esse senso de não merecimento. Logo, eu lá na infância já venho com essa predisposição, já venho com esse filtro sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas e as coisas difíceis, desafiadoras que eu passo, porque a vida traz situações desafiadoras a todo ser vivente aqui. Não é só ser humano, porque até animais na natureza têm os seus desafios, né? Basta você ver aí no National Geographic alguns vídeos sobre animais lá na savana africana, tá? Então veja bem, a vida por si só vai trazer desafios, só que esses desafios, eles vão ser interpretados e sentidos, experienciados de uma forma que vai se constatar, se reafirmar de
e de novo de que eu não sou merecedor. Suponhamos que os pais se divorciam ali com 3 anos de idade. O bebê, ele é egocêntrico ainda, né? É como se o mundo girasse ao redor dele. Tudo que acontece é como se ele se sentisse responsável por aquilo. Ele não tem uma separação ainda do que é ele, do que é o mundo, do que é a mãe, tá? Então, ele toma aqueles fatos como sendo responsabilidade dele. O pai me abandonou, deve ser porque eu não mereço coisas boas, eu devo ser uma pessoa ruim, etc, etc, etc. Né? E os eventos futuros também vão contribuindo para, tipo, selar essa crença. Tipo, sabe aquele gado que você põe aquele espeto assim, que eles marcam o gado? Eu sei que é cruel, mas eles fazem isso. Então, é como se a gente lacrasse, né, as nossas crenças. A nossa sensação não é só uma crença percebida aqui na parte cognitiva, é uma experiência sentida no corpo. Então, por isso que para muitas pessoas, por mais que elas façam trabalhos terapêuticos, a sensação de não merecimento, ela está bastante presente. Tem pessoas que têm muita consciência sobre isso, já declaram, eu não me sinto merecedor. Tem outras pessoas que isso é um pouco semiconsciente ou inconsciente. Esses sentimentos só se despertam, por exemplo, quando a pessoa está num relacionamento, estava dando certo e a pessoa faz coisas ali para o relacionamento terminar, ou quando ela recebe uma promoção no trabalho e ela age de determinada forma organizada e direcionada por essa experiência de não merecimento que não permite que algo melhor ressoe dentro dela, o que é conhecido como autossabotagem, né? Então, é muito interessante a gente perceber isso porque o início da sensação da crença, que você entendeu que não é só uma crença pensada aqui na sua mente racional, mas também uma experiência do corpo, então é uma crença do corpo também, tá? Ela se inicia em períodos muito precoces, tá? Dito isso... Cara, eu falo tá pra caramba, meu Deus do céu, eu preciso mudar esse vício de linguagem. E agora eu quero te trazer aquele glow mind aí, para você de fato sair dessa percepção restrita de se tornar o sentimento de não merecimento. Então, seja lá qual tenha sido as nossas experiências precoces, o que eu vou lhe dizer aqui é fundamental, né? De pessoas que inclusive exploram esse território e tem muito direcionamento, muitas intervenções ali, que é o que eu faço no meu trabalho, mas esse conceito é que eu vou passar para você, eu passo para todos os meus clientes, isso é fundamental. Você não pode se tornar a dor, você não é a dor. Muitas vezes uma mãe rejeita a gestação, não tem nada a ver com o bebê. Ela não sabe quem é aquele bebê ainda. É o fato de o momento da vida dela não querer estar grávida, de, por exemplo, o que pode acarretar na vida dela aquela gravidez se ela não é esperada, né? Bem entendido. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque o que costuma acontecer com a gente na vida adulta? Nós nos tornamos a emoção, nos tornamos a experiência. Então, a gente tem que se separar da experiência para que a gente possa se relacionar com a mesma. Entenda bem, se separar da experiência e da emoção não é negá-la, não é querer destruí-la, ok? Não é querer evitá-la a qualquer custo e não é querer manipulá-la ou controlá-la, ficar falando 1 milhão de vezes na sua cabeça. Eu sou merecedor e tudo de bom chega até mim. Você até pode fazer isso, tá? Você vai mudar aqui aspectos cognitivos, mas talvez uma experiência biológica você não vai conseguir. Então faça isso que eu tô falando, que vai te ajudar muito mais. Se separar da experiência, você não é o sentimento de não merecimento. É uma experiência que aconteceu com você, sim, aconteceu devido a esses inúmeros fatos que eu relatei aqui, muitos outros que eu não conseguiria listar todos aqui, nesses períodos precoces, mas é muito importante você criar essa distância, primeiro de uma forma cognitiva, né? O que dá pra gente fazer aqui, através desse vídeo, é uma forma cognitiva muito melhor do que só uma autoafirmação, tá bom? Que é você dizer a seguinte frase e experienciar isso. Existe uma parte de mim
que se sente não merecedora, ok? Existe essa parte de mim que não se sente merecedora, porque isso você cria uma certa distância, é uma parte só de você, não é você como um todo. Isso é fundamental. E olha, por ser simples, eu sei que eu ensino isso para muitas pessoas e elas não praticam isso, né? E, oscilando em dois extremos, ou tentando evitar a todo custo esse sentimento que não resolve nada, ou se tornando esse sentimento que também não resolve nada, né? It's complicated. Só se colocam em um ciclo perpétuo e infinito de tentar reparar esse sentimento, essa sensação e não conseguem. Então, use e abuse dessa frase, mas num senso de você se separar, não para evitar, mas para saber que é só uma parte de você, ó. Um dedinho é uma parte de mim, tá? E inclusive fundamental, experimenta perder o dedinho aí para ver como que é. Eu nunca perdi, mas deve ser horrível, só de ele doer ou eu bater. Esse ou do pé, eu já vejo o quanto ele faz falta, mas é uma parte de mim. Minha orelha é uma parte de mim, meus olhos são uma parte de mim. Então nós somos constituídos de várias partes. É muito importante você entender isso, porque se nós separamos em partes essa parte de mim que não se sente merecedora, você consegue criar esse respiro, ainda que seja de 1 milímetro entre você e isso, e não se tornar, para que você possa dar o próximo passo que eu vou te direcionar. Mas antes, wait. Você já faz parte do nosso canal aqui? Você já clicou aqui, né, em inscrever-se no nosso canal e tocar o sininho? Porque se você não fizer isso, você corre o risco dos próximos vídeos que eu postar, você ficar de fora de conteúdos que podem mudar a sua vida. Eu sei que o YouTube não entrega para todo mundo. Caso você já seja inscrito no nosso canal e não esteja recebendo as notificações, faz o seguinte: se desinscreve, ok? E se inscreve novamente e toca o sininho para aí o YouTube entender que você tá dizendo assim, ó, eu quero receber o conteúdo do Manuel, beleza? E claro, se você curtiu, né, deixa o seu dedão para cima aí e tá tudo certo, tá bom? E eu nem preciso falar sobre compartilhar. Se você acha que isso agregou você naquele grupo da família ou aquela pessoa, compartilhe à vontade. E vem comigo para esse próximo passo que é top, que eu quero ensinar você. Let's get it going! O que você vai fazer quando o sentimento, a sensação de não merecimento emergir? Você vai sair dessa bolha. Você já entendeu como, né, cognitivamente, verbalmente, você declarar isso para você ter um início de uma experiência de relacionamento com essa parte de você. Você vai pegar um caderno e você vai começar a escrever exatamente tudo o que você está sentindo. Então, primeiro, seus pensamentos. E é como se você descesse alguns degraus. Você vai descrever as suas emoções. Ok, o sentimento é de não merecimento, mas como você se sente por se sentir não merecedor, ok? Você vai escrever em detalhes e você vai descer mais um degrau. Você, inclusive, vai descrever, escrevendo ali, as sensações físicas no seu corpo. Por exemplo, onde o sentimento de não merecimento acontece no seu corpo. Eu sei que para algumas pessoas eles vão falar assim, What? eles não vão entender nada, mas faz isso que eu tô falando, né? Porque as pessoas que não vão entender nada, se não tem esse contato com o corpo, existe uma cisão, e isso é muita informação, então a gente tem que recuperar essa habilidade. Onde está no seu corpo? Ah, está aqui no peito, do lado esquerdo, é uma sensação de peso, é como se descreva em detalhes todas as vezes que o sentimento, a sensação, a experiência de não merecimento acontecer. Fazendo isso com o tempo, e não é muito tempo não, tá? Você vai notar a diferença, porque você vai ter mais consciência, você vai se separar dessa parte ao invés de se tornar e ficar lutando contra ela o tempo todo, ok? Porque é uma parte de você que está direcionando a sua vida hoje baseada numa experiência que aconteceu lá atrás. Não é justo com você. Mas também não adianta só falar aquilo aconteceu lá atrás e bola pra frente. Porque essa experiência, lembra que o útero é a nossa primeira sala de aula? Ela está como uma organização de aprendizado, uma estrutura que conduziu a sua vida. Então, não é da noite pro dia, mas é mais rápido do que você pode imaginar. Faz esse exercício e depois me conta. E caso você tenha alguma dúvida, claro que eu tenho algo especial para você. Os 10 primeiros que comentarem abaixo desse vídeo, né? Se caso ficou alguma dúvida, ou caso você queira que eu comente algo, escreva aqui. Eu prometo que os 10 primeiros que comentarem no vídeo aqui abaixo, eu vou responder, já prepara para textão, se for o caso, tá?
tudo que eu puder responder ali de acordo com o que você perguntar ou comentar, eu vou responder com bastante atenção. Só consigo fazer isso com os 10 primeiros, então, né? Comenta aqui, escreve aqui se você tem dúvida ou não sobre este conteúdo que eu trouxe para você, tá bom? E lembra do dedão para cima aí, só se você curtiu, se não tá tranquilo, beleza? Ah, fala sério, né, cara? A gente sempre traz conteúdo de qualidade aqui, hein? Eu quero falar um pouquinho da nossa vivência imersiva, que é a vivência pré e perinatal, que são 3 dias retirado em um lugar especial, completamente preparado num grupo super reduzido de pessoas, onde nós exploramos esses territórios tão precoces da nossa vida e as suas influências no hoje, ok? Então nesse grupo reduzido de pessoas, nesses 3 dias, você vai ter não só a minha atenção, mas a minha habilidade terapêutica, o suporte da minha equipe nessas questões tão profundas que direcionam todos os seres humanos na vida adulta. É realmente uma experiência como nenhuma outra, né? Até as palavras são difíceis de descrever, isso eu te prometo. Então, antes de eu aterrissar aqui com as minhas 2 frases preferidas, eu já vou dizer que no final eu vou deixar aqui um depoimento de uma pessoa, e claro, depois você pode procurar outros aí, que a gente tem centenas deles, tá bom? De pessoas que passaram por essa experiência e de fato transformaram as suas vidas, tá? Então, veja esse vídeo aqui no final que eu vou deixar pra você e aterrizo aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Mais uma vez, Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e você já sabe onde eu te vejo, né? Na próxima! Até lá! O que me surpreendeu muito foi a suavidade e a delicadeza com que se vai tão fundo, sem precisar que haja um desgaste, um sofrimento novo para se trabalhar com esses conteúdos, né? E o quanto as coisas vão fazendo sentido, se encaixando, né? Até que no 3º dia você tem quase que um panorama novo da vida, né? E além disso, também me deu a oportunidade, que não fazia parte da minha expectativa inicial, mas superou muito, né? Não só de me reencontrar com os meus pais de uma forma diferente, mas de me reencontrar comigo como pessoa e comigo como mãe, né? Eu trazia também muitas culpas e perguntas enquanto mãe, dado a tudo que eu tinha de questões e perguntas sobre mim, né? E viver essa experiência aqui durante esses 3 dias me deu a oportunidade de também respeitar a história dos meus filhos como a jornada deles. Eu sou uma parte da jornada deles, eu não sou a jornada deles, né? Então isso foi muito, muito bom e eu nem esperava. Meu nome é Débora Ireno, eu sou astróloga e terapeuta. E eu vinha buscando algumas respostas que eu não tinha encontrado por outros caminhos. E quando conheci o conteúdo, né, do Manuel, do Centro Terapêutico Sinapse, isso me deu uma luz de esperança de talvez encontrar as respostas que eu precisava. Por que eu sentia uma tristeza que não tinha equivalência com os acontecimentos da minha vida, pelo menos os conhecidos, né? E era uma tristeza muito profunda e que se manifestava muito especialmente também próximo e na data do meu aniversário. E eu não entendia por que eu não gostava de comemorar o meu aniversário, por que eu não era uma pessoa tão festiva assim de um modo geral. Óbvio que minha incomodação não era com as festas, mas sim com esse sentimento de tristeza que eu carregava e que me incomodava bastante. Muito impactante o processo, né? Porque eu já sabia por outros trabalhos de que eu vinha de uma gestação gemelar, né? Mas foi muito rico poder encontrar isso dentro do caminho de concepção e nascimento e os impactos reais que isso causa, para além de uma informação cognitiva, de me entender como alguém que tinha um gêmeo no útero e pronto, né? Então foi muito impactante poder encontrar com essa informação muito mais a partir das minhas sensações, poder dar uma nova direção para isso, um novo significado. Mas antes de dar um novo significado, experimentar a emoção real que essa informação trazia, que até então era só uma informação e por isso que essa tristeza não saía.
É muito, muito forte isso nesse trabalho que é feito aqui, como ele é conduzido, porque não é para a gente se fixar na informação, é para a gente viver as sensações e aí isso sim volta para a gente com uma nova informação muito mais qualificada, né? Porque a gente saber que a gente cria filhos para o mundo, que os filhos não são nossos, é uma informação, mas como eu saio desse lugar e deixo eles com a vida deles, né? Então passar por toda essa experiência comigo, com minha mãe, com meu pai, dentro da minha jornada, me deu a oportunidade também de me separar um tanto da jornada deles, né? Porque tem tanta coisa na minha jornada que não diz respeito ao meu pai e minha mãe, né? E com certeza deles é a mesma coisa. Eu acho que a maior diferença, a mais significativa, foi realmente encontrar conteúdos de tamanha profundidade, com muito respeito, com muita leveza, onde mais do que me encher de informações ou direcionamentos, foi aberto um espaço para que aquilo pudesse emergir e ser sentido. E isso é muito mais valioso do que sair daqui com uma série de conceitos e entendimentos, né? Porque eu realmente saio leve no corpo e isso não tem como explicar em palavras, mas é muito mais valioso do que me sentir leve nas palavras. Ter a oportunidade de entender que alguns scripts que eu segui durante 49 anos podem ser reescritos, mudados, não por força de uma informação, mas por força de uma compreensão muito profunda, eu acho que é uma oportunidade que todo mundo devia aproveitar, porque eu consigo, nossa, só rápido aqui pensar em quantas coisas eu deixei de fazer, eu poderia ter feito de forma diferente se eu não estivesse seguindo esse script inconsciente, esse script que eu não sabia de onde vinha e que agora eu sei. Ele não deixa de fazer parte de mim, né? Mas agora eu tenho a oportunidade de fazer novas escolhas e não só seguir esse script que determinava os caminhos.